Então, nesta manhã, nós vamos começar essa lição aqui e vamos ficar de pé. Vamos ficar sobre os pés, para nós abrirmos a nossa Bíblia no texto base da nossa lição. Todos pegaram a lição? Então, abra na capa, a capa da nossa lição. Qual que é o tema da nossa lição deste quadrimestre? Gente de oração. Gente de oração. Graças a Deus. Tem gente de oração aqui? Amém. E, irmãos, a nossa revista ela vai falar de alguns subtemas e que nós vamos estar dando uma relatada mais à frente. Então vamos para o nosso versículo-chave. O tema principal aqui do texto principal está lá em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. E hoje nós vamos usar muito a Bíblia Sagrada. Eu quero pedir até o Valfredo para segurar esse microfone aqui, Valfredo. Você vai correr hoje, irmão. Você vai perder uns 2 quilos aqui, tanto em passar microfone para os irmãos. Então nós vamos fazer algumas leituras e você vai ler comigo aqui, tá bom? Então vamos ler a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, Dr. Lucas, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. O tema da primeira lição nossa, qual que é? Ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E nós vamos aprender um pouco aqui sobre esse tópico aqui dessa primeira lição. Amém? Lucas capítulo 11, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará a cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Tomem os vossos assentos. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, esse quadrimestre vamos falar sobre oração, que é um verbo e que significa uma ação contínua, né? Significa algo que tem que ser diariamente, constantemente, corriqueiro. É algo que tem e que deve estar inserido na vida de uma pessoa que se diz crente,
cristã, evangélica, ou seja lá como for, mas que tem que fazer parte da sua vida. E nesse quadrimestre tem alguns subtópicos aqui, que essa revista vai discorrer em algum deles. No primeiro, vai falar especificamente aqui de Jesus, a questão de como orar, né? Assim como o discípulo desconhecido até então pergunta para Jesus: Senhor, como devemos orar? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aqui na segunda lição vai falar sobre, a partir de diante da segunda lição, vai falar sobre personagens bíblicos que através da oração fizeram proezas na terra, que através do verbo orar impactaram não só aqui na terra, mas também no mundo espiritual, no mundo cósmico, no mundo sobrenatural. Vai falar aqui de Jó, Abraão, de Jacó, Moisés, Abacuque, Salomão, Elias, Neemias, Jeremias, Daniel, Zacarias, Maria, Paulo, Jesus. Aqui vai falar mais um pouco a questão dos seus discípulos, a Jesus e as suas últimas orações. E por último, vai fazer uma pergunta que vai colocar nós na parede e vai falar: e você? É uma pessoa que ora? No final da lição, o autor vai colocar a gente na parede e falar: e você? Você ouviu sobre Jó, Abraão, Jacó, Moisés, Jesus? E você? Ora? Porque esses aqui oraram. Existe um grande embate em muitos lugares. Para que orar, né? Se Jesus já orou, se a obra já está completa. Mas Jesus é o exemplo maior, né? Jesus orou e Ele é o nosso exemplo maior. Ele é o nosso rabi, o nosso mestre. Devemos fazer da mesma forma também. Então vamos falar sobre oração. Tem muita gente que não gosta de orar, irmão. Não é verdade? Muita gente que não gosta de orar porque fala que é cansativo, é enjoado orar. Mas para pegar o celular e ficar conversando, não é enjoado. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente está entrando num mundo diferenciado do nosso. Quando a gente ora, a gente está entrando em outro sentido da nossa vida. E temos um adversário, que é sabido de todos, Satanás, que não quer que nós oremos, que não quer que eu e você ore, que não quer que eu e você dobre os nossos joelhos, ou em pé com as suas mãos levantadas, ore ao Senhor. Ele não quer que isso aconteça, porque existe uma ligação. Existem algumas formas de alcançar o coração de Deus. Por meio de jejum, toca o coração de Deus? Sim. Por meio de uma oferta alçada, toca o coração de Deus? Sim. Por meio de por várias questões, mas existe algo que é muito rápido. Eu acho, no meu ponto de vista, o jeito mais rápido de você entrar em contato com Deus é a oração. E a oração, ela não é exclusiva, irmão, para os crentes, sabia disso? A oração, ela pode ser feita por qualquer um. Às vezes tem gente que está lá no meio do antro de perdição, mas ela ora a Deus em nome de Jesus Cristo, ela orou a Deus em nome de Jesus. O Senhor vai escutar a oração dela e vai atender aquela oração, principalmente se for por salvação. Não significa que aquela pessoa que está perdida, não é crente, tudo, ela orou porque ela falou com Deus, não significa que ela é salva, mas ela usou o nome de Jesus. Uma vez que nós usamos, clamamos, invocamos o nome dele, ele se faz ouvir, e ele vem atentar, e ele vem ouvir aquele clamor. Quantas pessoas que estão às vezes até no meio do espiritismo, do catolicismo romano, essas pessoas clamam, oram por Jesus, estão lá adorando Maria, estão adorando lá tantos deuses, né? Mas ela está orando em nome de Jesus. Significa que aquela pessoa vai ser salva, porque para ser salvo eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que batizar em águas. Mas aquela pessoa clamou o nome de Jesus, e o Senhor Jesus ouve o que ela está falando, por ela ou por alguém, porque está falando no nome de Jesus Cristo. Então todos nós, irmãos, temos essa liberdade de orar. É claro que existe oração que ela,
a Bíblia vai falar mais à frente aqui de Daniel, que orava e existia uma barreira muito grande. E aquela barreira foi quebrada. Existem orações que elas têm sido, com certeza, elas são bloqueadas no mundo espiritual, porque ela tem uma função específica e o diabo não quer que isso aconteça. Então vamos aprender, através da palavra e através desta lição, sobre a oração. E uma pergunta eu te faço: você tem costume de orar? Você só ora quando o negócio arrocha? Você só gosta de orar quando você vê que a sua alma tá meio amargurada, que a sua consciência está te cobrando, que a sua consciência está te acusando? É igual aquela pessoa, vamos fazer uma visita ali, irmão? Vamos. Aí o bichão, o Satanás, se manifesta na vida daquela pessoa. E você é uma pessoa que não ora, que você não tem esse hábito de orar. Como é que vai ficar? Você vai ter coragem de colocar a mão na pessoa e expulsar o demônio? Você vai ter essa ousadia? Você vai ter esse atrevimento, vamos dizer assim? Porque você não ora e você vai estar querendo expulsar um demônio. É claro que no nome de Jesus ele vai sair. Mas se o demônio abrir a boca e falar: eu vou sair porque você está me expulsando no nome de Jesus, mas você... Está entendendo? Então existe essa questão. Se você é uma pessoa que não tem o hábito de orar, irmão, você não tem essa ousadia para ter esse acesso no mundo espiritual, de combater o bom combate com as trevas. Porque quando a gente... Mais oração, mais poder, não é assim? Mais oração, mais poder. Como é que você quer ter poder se você não tem uma vida de oração? E olha que esta igreja é uma igreja que fala de oração, que vive oração, que pratica oração. Tem oração, bem dizer, todos os dias tem oração nesta igreja. A não ser sábado, domingo. Mas durante a semana temos oração, tem um círculo de oração, que é uma coisa que às vezes está escasso, principalmente nessas igrejas pós-modernas. Mas nas igrejas antigamente, mas ainda estamos conservando esse padrão de santidade que é a oração. Está entendendo? Então você faz parte de uma igreja que ora. Se você não fizesse parte de uma igreja que não falasse isso, tudo bem. Mas eu e você fazemos parte de uma igreja que ora. De um pastor que fala: vai orar, irmão. Não vem falar comigo, não, vai orar, vai falar com Deus, que Deus vai te atender, que Deus vai solucionar o teu problema. Uma coisa, o pastor não resolve o problema de ninguém. Antes de você vir aqui falar com o pastor, a qualquer coisa, vai falar com Deus primeiro. Meus irmãos, eu sempre digo para mim e para minha esposa, para mim conversar com o pastor tem que ser uma coisa muito urgente, porque eu já sei com quem conversar. Eu já sei com quem ter uma conversa. Eu já sei com quem pedir, com quem falar sobre a minha questão. Para que eu vou ficar importunando o pastor, se já tem um intercessor, se já tem um mediador, que a Bíblia fala que é Jesus Cristo? Para quê? Você tem um mediador que é Jesus Cristo. E como é que você entra em contato? Através da oração. Não tem essa necessidade sempre, pastor, não. Fala com Deus, querido. Neste ano eu já tenho 2 respostas de Deus através de oração. Falando com Deus aqui, pedindo para Deus, conversando com Deus. Fiz uma intercessão por uma pessoa. Não tem nada de benefício para mim, mas eu falei com Deus: Senhor, abençoa aquela pessoa que lá no serviço dela, esse mês de janeiro que passou, é parado, pouco serviço, é pouca coisa. Falei com Deus por outra pessoa. Eu estava lá um dia, sentado, a pessoa, aquela correria toda, sentou do meu lado, falou assim para mim, conversando: rapaz, eu não sei o que está acontecendo. Esse mês de janeiro é paradão mais que tudo, mas está cheio de serviço, eu não sei o que está acontecendo. Eu não falei nada, mas eu dei uma risadinha. Eu falei: eu sei o que está acontecendo. Porque eu falei com Deus, eu não falei com o pastor. Eu não preciso. Eu falei com Deus: Senhor, abençoa o fulano lá para ele pagar as contas dele. Outra coisa, eu pedi para Deus: Senhor, me dá um emprego melhorzinho aí, para poder ganhar um pouquinho melhor e tudo mais. E eu do nada falando com Deus, falei com Deus. Estava lá em casa fazendo um negócio lá para minha mãe.
sem procurar outro emprego, nada. O telefone liga e a pessoa procura para mim se eu conhecia alguém que estava precisando e tudo mais. Eu falei, eu estou de férias, vou voltar só segunda aí, sim eu posso procurar alguém que queira. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a conversar com essa pessoa, rapaz, eu preciso saber do salário, como é que é, para me falar para outra pessoa que se interessar, dos benefícios. Aí ele foi falando, aí o Espírito Santo, essa vaga é sua, infeliz, você que estava pedindo. Aí, rapaz, como é que é? É melhor do que eu ganho, hein? Aí o Espírito Santo, não, a vaga é sua, você não pediu? E eu nem fui atrás, irmão. Oração. Entendeu? Oração. Conversa com o papai. Conversa direta. E outra coisa, não precisa de satélite para interferir, não, é direto, entendeu? Não tem raio que para, não tem chuva, entendeu? É direto. Aí eu falei, rapaz, me dá só um prazo, eu vou falar com Deus, sexta-feira eu te dou um retorno aí para ver. Aí eu liguei para o camarada e falei, eu vou dar baixa na minha carteira e estou mandando os documentos lá para São Paulo. Então, quer dizer, a vaga era para mim. Mas eu falei com Deus. Oração. E aí? Antes de orar para Deus, você vai atrás de quem? Do vereador, do fulano, do ciclano? Irmão, nós temos um mediador. Maria não é o nosso mediador, é Jesus Cristo. Então vamos falar mais com Ele. Está entendendo? Nós lemos um texto aqui que ele fala, me incomodem. Eu vejo Jesus falando assim, me incomodem. Perturbem os meus ouvidos que eu quero ouvir a oração de vocês. Me importunem, por favor. É como se Deus estivesse falando, por favor, me importunem. Clamem por mim. Fala comigo. Fala comigo. Não fala com o outro, não fala comigo. Eu vejo assim, é a mesma coisa que Deus está falando dessa forma. Fala comigo, fala com o papai aqui, que o papai tem a resposta para você. Como diz o baiano, fala com o papai. E ele vai responder. Amém? Então precisamos, irmãos, orar. A oração, ela nos solidifica, ela nos fortalece, ela nos dá forças. Mas, antes de nós entrarmos aqui no assunto, Senhor, ensina-nos a orar, é interessante que, quando você ora, olha para a palavra de Deus, dentro da palavra orar, você vê uma ramificação dentro desta palavra oração. Porque já viu o texto da Bíblia que você fala, tem oração, tem súplica, tem intercessão, tem clamor. Não é a mesma coisa? Oração, súplica, clamor? Por que está no mesmo versículo se é a mesma coisa? Valfredo, pega o microfone. Quem pode ler o texto de 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1? Quem pode ler? Quem vai ser? Quem pode ler, fique sobre os pés e leia. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. A irmã Lésia vai ler. Fica com a Bíblia aberta aí, irmão. Você vai ler. A paz do Senhor, irmãos. 1 Timóteo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Leu 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém. Vocês observaram no capítulo 2 de Timóteo, da primeira carta, que ele fala, o que Paulo fala? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões
e ações de graças por todos os homens. Então, primeiro, uma pergunta, né, de Hermeneuta que o pastor fala. Para quem eu devo orar? A Bíblia responde: pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para que eu devo orar para essas pessoas? Para que eu tenha uma vida tranquila e pacífica. A Bíblia diz que quando um justo governa, o povo se alegra. Quando um justo governa, o povo se alegra. Então, para que eu tenho que orar pelos reis, pelos governantes, pelas autoridades? Para que eu e você, irmão, tenhamos uma vida tranquila e uma vida de paz. É por isso que na Venezuela está aquele inferno. Está entendendo? Porque precisa de oração para que Deus intervenha naquele lugar. Há um tempo atrás eu ouvi dizer que as pessoas estão se suicidando na Venezuela porque elas não têm paz, porque elas não têm comida, porque elas não têm para onde ir. Então qual que é a forma que elas encontraram? Morrer. Elas se suicidam para sair daquela desgraça, literalmente. Porque lá, infelizmente, eu creio que aquele povo está carecendo, irmão, das nossas orações, para se livrar daquele governo corrupto, comunista, um governo vassalo, um governo que quer destruir as pessoas. Então nós precisamos, irmão, colocar a Venezuela nas nossas orações. Cuba tem que estar em nossas orações. Já viu o pastor Jander Magalhães, quando ele pregou aqui? Ele falando da obra missionária lá em Cuba, que lá é proibido pregar a palavra, que pessoas já morreram. Aqui do nosso lado, irmão, vizinho nosso, Cuba. Não estou falando de país que está lá do outro lado do continente, não. Estou falando do nosso lado, Venezuela, faz tudo parte da América Latina. Do nosso lado, pessoas estão se suicidando, porque não tem paz. E a Bíblia está dizendo, para que nós possamos, para que a terra, que a nossa nação tenha paz, tranquilidade, precisamos interceder por essas pessoas. Ah, mas o fulano tem pacto com, sei lá, não interessa, irmão. Eu tenho pacto com Jesus Cristo. Quando eu oro, eu falo com Deus, eu não falo com Satanás, eu falo com Deus. Deus é maior do que o diabo. Deus é maior do que demônio, do que potestade maligna, do que principal demoníaco, não interessa. A Bíblia diz que quando foi Neemias não, que foi interceder por Nínive, né? Foi quem? O Jonas, né? É o profeta fujão. Eu tenho até uma musiquinha lá que a Ana Beatriz gosta, canta sobre o profeta fujão. O que aconteceu? Por intercessão de um homem, Deus salvou 120 mil almas. Então precisamos orar pelos nossos governantes e por outros países também. Eu não estou falando que a gente tem que deixar de lado a Europa, não. Mas nós temos o nosso país aqui vizinho. São pessoas como eu e você, de carne e osso, que tem alma, que tem espírito, que se elas não se renderem a Jesus, elas vão para o inferno. E essas pessoas estão se suicidando porque não tem escapatória. Ou é morrer, ou é morrer. Então qual o jeito mais feio de abreviar isso? É o suicídio. Então, você já viu que o nosso país está tendo uma paz que não tinha antes? Quanto tempo nós temos orado pelo nosso país, irmão? Quanto tempo o pastor Lindomar tem inculcado nós aqui? Vamos orar. Terça-feira, vamos orar. Na oração que nós vamos orar. E Deus, quando nós começamos a orar, o país estava bem? Não estava. Estava ruim. Mas Deus foi, no decorrer dos tempos, foi mudando a situação? Foi. Porque nós intercedemos. Porque nós praticamos um mandamento da palavra de Deus que está aqui em Timóteo 2. Então você quer ter paz aqui nessa cidade? Ore pelo prefeito. Você quer ter uma vida pacífica lá na sua casa, no seu bairro? Ore pelo vereador, ore pelo prefeito, ore pelo governador, ore pelo presidente da república. É a Bíblia que está dizendo. Mas, olha para você ver. Paulo está usando algumas coisas. Ele está dizendo, no meio da oração, a gente tem que
tem súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Quando nós olhamos para essas palavras, nós vemos que dentro das orações, nós usamos as súplicas, nós usamos as intercessões e tem também o clamor. Vamos clamar ou vamos orar? E aí? Vamos clamar a Deus ou nós vamos orar a Deus? Porque quando nós oramos, nós oramos. Quando nós clamamos, nós clamamos. Então vamos ver aqui alguma coisa sobre isso. Qual que é a finalidade da oração? A finalidade da oração, a oração é um ato religioso. Que visa ativar a ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. Então a oração é um ato religioso que surge dentro da nossa alma. E essa oração, ela ativa uma ligação conosco, entre nós e um ser divino, que no nosso caso é Deus. Um ser transcendente que é Deus. Tem gente que ora para falar com um ser chamado o diabo. Tem gente que faz a oração para Satanás. Porque a oração, como eu disse, é um ato religioso que visa ativar essa ligação, entendeu? Ativar essa ligação de conversa. Ou tem muita gente, nós, por exemplo, usamos a oração para ativar a nossa ligação de conversa com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E tem outras pessoas que usam a oração para ativar a sua ligação com o reino das trevas. Porque a oração, ela é falar, ela é conversar. É uma manifestação de reconhecimento. E nós manifestamos o nosso reconhecimento como Jesus Cristo, nosso único verdadeiro Salvador das nossas vidas. Por isso que nós oramos, quando oramos, nós oramos a Deus. Para quem eu devo orar segundo a Bíblia? Nós já falamos. Para os reis, para os governantes, para as autoridades. Agora vamos falar aqui sobre essas repartições que nós temos dentro da oração. Às vezes você está orando tudo bagunçado, não está sabendo. Está orando aquela oração mais bagunçada, é uma linha embaraçada. Quando eu soltava pipa, que hoje eu não solto mais, que eu não tenho tempo, também minha mulher não deixa. Mas quando a linha da latinha embaraçava, irmão, você tinha que arrebentar ela e fazer um outro nó. Você soltou pipa, João? Já a maioria dos meus já soltou. Então, o que acontece? Quando embaraça, você não dá conta de desembaraçar, o que você faz? Rebenta e dá outro nó. Aí fica aquela linha com nó. Às vezes sua oração está desse jeito. Está embaraçada, embaraçou. Aí tem que dar aquela arrebentada na oração e dar um nozinho, porque está tudo embaraçado. Aí Deus usa um profeta, é isso que eu te digo. Que em breve tempo tu vai receber. Aí você recebeu o quê, Jesus? Nem você sabe o que você vai receber, você não sabe nem o que você está falando. Você pede tanta coisa, tem tudo desencarregado. Solta a oração na banguela e vai. Então temos que ter organização para orar, para falar com Deus. Tem que ser uma coisa pausada, pautada, direcionada. Está entendendo? Então fica aquela coisa bagunçada. Às vezes tem muita coisa que Deus já falou para você através da ministração da palavra, profetizando na sua vida. E Deus falou para você naquela palavra e você não captou a mensagem. Por quê? Sua oração está toda extraviada. Você não sabe se vai para Goiânia, para Brasília, para São Paulo. Porque você está tudo bagunçado. Então a oração, irmão, tem que ser organizada. Aí a gente fala, nossa, eu não dou conta de orar nem sequer 10 minutos. Me dá um cansaço. Irmão, escuta aqui. Coloca na lista, num papel, só o nome da sua família, por favor. Começa do pai. O pai morreu, coloca da mãe. A mãe morreu, misericórdia. Então coloca do tio. Vai colocando. Só aí, irmão, você já vai gastar no mínimo 1 hora orando por eles. Aí você fala, nossa, eu não tenho tempo. Eu vou orar para quê? Como é que você... Aí você vai orar, você vê... Tem igreja, irmão, que se falar para eles dessa oração que a gente faz 24 horas, fala, irmão, vocês são doidos. Vocês são nazistas, vocês são doidos mesmo. Por quê, irmão? 24 horas de oração, se você colocar no papel, relatar tudo, você vai longe.
Só pela sua família você ia gastar no mínimo 1 hora. Não, é uma oração organizada, sim ou não? Senhor, visita o meu tio, minha tia. Aí você lembra de um parente do seu tio, que é um primo de 2º grau, 3º grau. Aí você vai longe. Aí quando você para a oração pelos familiares, você lembra do vizinho, do perturbado vizinho que liga aquele som. Aquela vizinha do lado direito que não para de gritar, você está dormindo. Aí, e você fala que não tem tempo para orar? Tem, irmão. Tem um bairro inteirinho para você orar. Tem uma cidade inteira. Anota o nome dos bairros de Anápolis e vai orar por cada bairro, crente. Entra no Google e coloca lá, Google, nome dos bairros de Anápolis. Anota a mão e vai orar. Irmão, para de desculpa, irmão. Para de frescura. Para de mimimi, como diz o outro, né? A gente tem muito para orar. O problema é que o Satanás fica lançando seta na cabeça do povo. Não adianta. Não adianta sim. Porque a oração, ela é uma ligação com Deus. Então temos muito para orar. Não é verdade? Muito para orar. O problema é que nós não queremos orar. Então dentro da oração, o que acontece? Existe petição. O que é uma petição? Quem pode ler Salmo 119, versículo ou verso 170? Quem se levanta? Salmos de número 119, verso de número 170. Olha o que a Bíblia diz sobre petição. Aleluia! Que os irmãos internatos também possam acompanhar as leituras aí em sua casa. Abra a sua Bíblia e vamos exercitar a leitura bíblica. Salmos 119, versículo 170. Estamos falando sobre petição dentro da oração. Pode falar. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Amém. Pode sentar. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Petição são pedidos feitos dentro da oração. Você já viu aquela pessoa que vai orar, fica pedindo? É o pedido santo. Irmão, não é pecado pedir para Deus, sabia disso? O pecado é você pedir mal. E agora eu não vou falar sobre isso. Então, petições são pedidos que nós fazemos dentro da oração. A maioria do conteúdo, irmão, das nossas orações, ela é feita de pedidos. A maioria do conteúdo da sua oração são petições. Está entendendo? Quando você vai orar, pare para pensar e para refletir. Você está pedindo. E pedir não é pecado. O pecado é você querer exigir de Deus uma coisa que Ele não vai te dar e fica insistindo. E às vezes Deus até te responde com aquela petição e aquilo vai te levar para o buraco. Foi o que aconteceu com o povo lá do Egito. Pediu tanto que acabou pecando, perdeu a terra prometida porque pediu demais, sendo que não precisava, estava tudo na mão. Exemplo, você pede por saúde, você pede por uma vida melhor, você pede por proteção divina, você pede por ajuda a Deus em momentos difíceis, ou você não pede? Você acha que Deus tem que saber de tudo da sua vida? Não, irmão, Deus quer que você abra a sua boca e peça para Ele. Deus está falando, fala comigo, o que você quer, meu irmão? O que você quer? Deus sabe de tudo? Sabe, irmão. Deus sabe, a Bíblia fala que Deus sabe da nossa palavra antes que ela saia da nossa boca, só que Deus quer ouvir essa palavrinha. Aí alguém poderia se levantar, como é que fazem os mudos? Irmão, Deus é o inventor das libras. Deus conhece até, Deus sabe que mudo está falando. Você acha que mudo não pede, não? E olha que os bichinhos pedem. Então, irmão, peça. Vai orar, pede para Deus. O que você está precisando, irmão? Fala com Deus. Só que Deus vai dar aquilo que Ele sabe que você tem estrutura. Mas você tem que pedir. E sempre, irmão, quando você pedir alguma coisa, no final sempre fale, sobretudo, Senhor, faça-se a tua vontade, mas peça. Fala para o seu irmão, pede para Deus, irmão, fala para ele, pode pedir para Deus, irmão. Fica com vergonha não, tá? Fala com Deus, pede para Deus. Então a petição, ela está inclusa dentro da oração. Então, porque a oração existe várias coisas dentro dela.
Temos a liberdade para fazer isso. Quem pode ler Mateus capítulo 21, versículo 22? Ronei, abre aí, Ronei. Mateus capítulo 21. Ei, irmão, te peguei, hein? Mateus 21, versículo 22. Vamos lá. Será que temos liberdade para pedir para Deus? Será que é pecado? Será que não é? Como é que funciona isso aí, irmão? Vamos ler, vamos ver o que a Bíblia fala. Mateus 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém. Que bênção. Você viu o que ele falou? Tudo o que pedirdes em oração. Então, quando eu faço um pedido para Deus, como? Uma pergunta, né? Quando eu faço um pedido para Deus? A Bíblia responde, como? Em oração. Agora, como é que tem gente que quer pedir para Deus se não ora? Ixi, te peguei, hein, irmão? A Bíblia te pegou. Como é que tem gente que fala, estou pedindo para Deus, estou pedindo, mas Ele não responde? Porque você não está pedindo em oração, está pedindo murmurando, está pedindo só quando o trem arrocha, está entendendo? Quando a coisa se fecha, mas na oração não pede, porque não ora. Como é que vai pedir? Aí Jesus vem falando, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira. Jesus estava falando aqui da figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que fizerem em oração, se crerem. Primeiro você tem que pedir, e outra coisa, você tem que crer naquilo que está pedindo. Não adianta, irmão, você pedir uma coisa e depois ficar, será? Rapaz, eu pedi esse, será que vai acontecer? Será que o meu salário vai aumentar? Será que o meu marido vai ser salvo? Já perdeu a bênção. Porque tem uma vírgula, essas vírgulas, irmão, rebenta a gente no meio. Tudo que pedirem em oração, vírgula, se crerem, vírgula. Então, se não adianta pedir, se não crê. Aí você pede, creu, recebeu a bênção. Eita, Jesus. Como é que faz com um povo desse? Que pede, que crê e que recebe. É só os crentes que crê e que pede e que fala com Deus. Tem quem entendeu esse mistério aí? Então fala para o seu irmão, quer pedir para Deus? Vai orar. Você ora. Eu conheço gente, irmão, que está aqui, vou até baixar a cabeça para não olhar para a carinha dele, que só ora de vez em quando. Aí eu fico pensando, Jesus, o que eu tenho que fazer para ajudar esse irmão? Essa irmã que eu já falei tanto. Será que um anjo tem que dar uma cutucada na costela, igual o anjo fez, deixar aquela marca santa? Porque existe marca santa que Deus deixa na vida. Deus deixou aquela marquinha santa lá na vida de Jacó, né? Agora foi para Israel. O bichinho ficava manquejando, andando. Aí eu perguntei, o que foi isso, Jacó? Não, nada não. Cirurgia de Deus. Será que Deus tem que fazer uma cirurgia dessa? Aonde? Porque aí toda vez que você lembrar, aí você fala, rapaz, ó, é oração, tem que orar. Quem aqui já, na madrugada, incomodado, enquanto não orou, não conseguiu dormir? Isso é sinal de Deus na sua vida, sabia disso? Porque se Deus não tivesse preocupado com você, Deus fala, dorme preguiçoso. Dorme aí, canseira. Aí Deus ama a gente demais e fala, vai lá, dá uma cutucada aí, fala que eu estou precisando dele aí. Estou precisando de uma forcinha dele, de uma oraçãozinha, intercessão dele. Eu posso fazer, mas eu quero um dedinho desse irmão aí. Aí você ora, aí depois que você ora, você vai dormir numa paz, parece que você está dormindo no colo de Deus, né? Papai do céu está te balançando, você está dormindo. Irmão, como é bom ter sintonia com Deus, não é verdade? Quando acontece isso, não é o demônio não, é Deus, viu? Fica tranquilo. É Deus que está te incomodando, vai orar. Aí você levanta e ora que o sono vem rapidinho. Então, irmão, você tem que ter liberdade para orar, mas tem que crer e tem que orar. Entretanto, temos que ter sabedoria. Não adianta orar sem ter sabedoria. Vamos ver se a Bíblia fala sobre isso. Quem pode ler na carta de Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Vamos ler. Rosinalda. Olá, Rosinalda lá. Ó. Ixi, lá no final da Bíblia, Rosinalda. Carta
de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 3. Temos que ter sabedoria. Será que é só orar, 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 ou a gente precisa de mais alguma coisa que isso? Será que temos que ter sabedoria? Como é que Deus, o que Deus fala para nós sobre isso? Tiago, acompanhe também, irmão. Quando abre a sua Bíblia também, você acompanhar o raciocínio, amém? Escola dominical é isso aqui mesmo, fica tranquilo. Não tem nada de errado aqui não. Capítulo 4 de Tiago, versículo de número 3. Amém. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleites. Amém. Amém. Então, além de pedir, irmão, tem que saber pedir. Quando pedem, na minha versão, não recebem. Uai, a Bíblia fala para me pedir, e a Bíblia está falando, você está pedindo, não está recebendo, que coisa doida é essa? Que contradição é essa? Quando pedem, não recebem. E essa carta, irmão, é para a igreja. Essa carta aqui é para a igreja. Quando pedem, não recebem. Por quê? Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios deleites, prazeres, em suas próprias vontades. Então, olha o sinal de Deus aqui, olha Deus falando, irmão. Está vendo por que você está pedindo e não recebe? É porque, às vezes, o que você está pedindo é por motivo errado, para você gastar em seus próprios. Essa petição é para a sua carne, é para satisfazer os desejos da sua carne. Então, quer uma opinião, uma ideia para você hoje? Muda de oração, irmão. Muda o pedido, como diz minha mãe, vira o disco. Falar em disco, eu lembro, na minha época existia disco, nossa Deus. Eu ouvia lá na casa da minha mãe, cantava, eram 100 ovelhas, no vinil. Aí você tinha que mudar a agulha e colocar na outra. Quem tinha isso em casa? É o tal do vinil. Do Matos Nascimento. Eita, rapaz, estou com 39 anos. Então, quer dizer, muda o disco, muda. Você já viu que isso aí não vai dar certo, irmão? Muda o sentido da sua petição. Está entendendo? Quando eu era jovem, pedia para casar com uma pessoa, pedia uma pessoa. Aí eu mudei o disco e Deus mudou a situação. Tem jovem que não casa nunca, porque tá com o disco já está furando, sabe? Aquele disco furando, a agulha já está traçando o disco. Porque está pedindo errado, irmão. Aí Deus sabe que se der essa mulherzinha para aquele rapazinho, ou para você que quando casou estava pedindo errado, se Deus desse aquela ciclaninha para você, irmão, seu lar ia ser um inferno, você ia acabar matando aquela mulher. Ou ela ia te matar, porque não ia dar certo. A panela de pressão ia estourar. Então tem muita gente hoje, de tanto insistir, Deus deixou que aquela pessoa, por exemplo, casasse com aquela fulana, com aquele ciclano. E hoje está tudo errado. Aí você fala, Deus, como é que o Senhor permitiu isso? Mas você pediu tanto, eu não aguentei tanta canseira que você me deu. Toma aí esse trem. Aí está esse inferno. Mas graças a Deus, irmão, tem muita gente que está pedindo, Deus não está dando, porque Deus está dando livramento. Aí tem gente que fica emburrado com Deus. Eu estou pedindo para Deus, Deus não me dá, Deus não me dá, Deus não me dá. Irmão, Deus está te ajudando, irmão. Quer um discernimento de Deus para sua vida aqui? Quando você ora para Deus, num sentido, irmão. Você está orando para Deus. Por exemplo, eu fui fazer um concurso da PM, para fazer a prova da Polícia Militar uma vez. Eu fiquei um mês, irmão, orando todo dia. Todo dia ali, onde era o Biscoito Cat. Todo dia. Jesus, me ajuda eu passar nessa prova, eu quero ser polícia, meu pai quer, eu quero. E orando, jejuando. Você acha que Deus quis, irmão? Um mês, irmão, de jejum. Se eu tivesse orado por outra coisa, eu já tinha recebido. Deus não quis. Mas eu falei, eu pedi, mas eu pedi mal, pedi errado. Fui fazer uma vontade do meu pai, que tinha vontade que eu entrasse. Fui fazer uma prova também da aeronáutica, para sargento da aeronáutica. Orando, pedindo a Deus, também não deu certo, porque o propósito de Deus não era aquele. Então você está pedindo uma coisa aí, eu estou orando para Deus me passar no concurso. Já tentou, já se esforçou, fez sua parte, não deu certo, não, muda o foco, muda o disco, viu? Isso aí não é para você não.
Você está pedindo para Deus, porque Deus é capaz muito bem de poder dar aquilo para você na hora que Ele quiser. E você está pedindo, é para a glória dEle. Se é para a glória do Senhor, é para louvor do Senhor, Ele vai te dar, Ele vai te abençoar. Então, quer um sinal, um discernimento de Deus? Não é de Deus, irmão. Está orando, está pedindo, não está dando certo, então muda disso, muda o sentido. Senão você vai acabar caindo num buraco e vai dar tudo errado. Então, temos que ter sabedoria. Está entendendo? Então, por que muita gente, hoje, pede e não recebe dentro das igrejas? Porque está pedindo mal. E Deus não quer te dar coisas más. Deus quer te dar coisas boas. Porque Deus tem planos bons. Os planos de Deus são mais elevados do que o seu. Os planos de Deus para a sua vida são mais altos. Você pensa e eu pensamos muito raso, irmão. O nosso pensamento é muito raso. Deus é mais elevado, entendendo? Você vê aqui, Deus está te vendo lá na glória. Você vê numa visão horizontal, se eu não me engano. Deus está vendo uma visão vertical. Você vê horizontal, Deus vê vertical. Está entendendo? Então saiba pedir. Então petição é isso. São pedidos feitos dentro da oração. Clamor. O que é um clamor? É o que eu disse aqui agora. O que eu devo fazer? Clamar ou devo orar? Por que existe clamar e orar ao mesmo tempo? Existe, vamos ver. Clamor é um tipo de oração mais urgente. É aquela oração, irmão, do vai ou rache. É aquela oração quando já não tem nada mais a fazer, está tudo perdido. Aí você vai usar o quê? Não adianta usar petição. Não adianta fazer aquela oração. Não, você tem que fazer o clamor. É por isso que a Bíblia diz: clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quem pode ler Lamentações capítulo 3? Ixi, Lamentações, está na Bíblia. Tá, irmão. O Maciel vai ler lá, Lamentações, Maciel capítulo 3, versículo de número 56. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 56. Clamor. Devemos clamar, irmãos, mais do que nunca. Amém? Jeremias, depois vem Lamentações. Capítulo 3, versículo 56. Glória a Deus. Arrancaram as minhas vidas na cova e lançaram pedras sobre mim. 56. 56. Isso. Ouviste a minha voz, não escondas os teus ouvidos ao meu suspiro, ao meu clamor. Amém. Rosa, lê para mim depois, Salmos 130, 1 e 2. A minha versão diz assim: tu ouvistes o meu clamor, não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. A Bíblia está dizendo: tu ouvistes o meu clamor, não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. O profeta está dizendo: eu estou clamando porque eu estou pedindo socorro, gritos de socorro. Clamor, irmão, é quando você vê um filho seu na vida, na linha da beira da morte da vida, e você vai clamar a Deus. Só o clamor vai responder, só o clamor vai resolver essa questão. Leia, por favor, Rosa, Salmo 130, 1 e 2. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Aleluia. Aleluia. Você viu a gravidade, a urgência do clamor? Você prestou atenção na leitura? Porque às vezes você lê a Bíblia e não para meditar. Ler é uma coisa, meditar é outra coisa. Das profundezas. Irmão, das profundezas. O que é uma profundeza? É algo que está submerso. Creio que nem qualquer tipo de expectativa de vitória.
das profundezas clamo a ti, das profundezas eu clamo a ti. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano, Senhor, registrasse os meus pecados, quem escaparia? Então, irmão, o clamor é algo de urgência. É por isso que quando nós levantamos um clamor aqui, é porque é algo de urgência. Quando nós clamamos pela nação, é porque é algo que está precisando de urgência. Então, quando você for orar a Deus, clame também a Deus. Ah, meu filho está perdido, meu esposo não quer saber, minha esposa, a porta não se abre, as coisas estão como se o céu estivesse de bronze sobre a minha vida, irmão. A sua solução é clamar a Deus. Vai para o meio do mato, irmão, grita para Deus, pelo amor da sua vida. Vai para a oração de madrugada, sei lá para onde for, mas vai lá e importune os ouvidos de Deus através do clamor. Grita, fala com Deus. Não fica resmungando não, irmão, não vai adiantar. O salmista está dizendo, das profundezas, Senhor, eu clamo a ti. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos à minha súplica. Então, clamor significa um grito de socorro. E a Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro, aleluia. Como a Bíblia se encaixa, irmão. Clamor significa você ligar para o UPA, me ajuda que o meu filho está perdendo sangue, me ajuda que eu estou aqui na presença de uma pessoa, ela está morrendo. Você liga para quem? Para o UPA. Porque você está clamando, você está pedindo por um socorro. Agora tem coisa que esse socorro só pode ser feito, você tem que ligar e falar com Deus. Então clame a Deus, irmão, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia você clama a Deus, Ele envia um anjo, ou senão Ele vai lá pessoalmente e fala, eis-me aqui, qual que é o problema? Aleluia. Qual que é o problema? Clamou, estou aqui, aleluia. Deus não é igual esses pregadores que tem por aí, que você tem que passar pelo secretário A, B, C, não, tem que passar pelo assessor, não, Deus não tem secretário, Deus não tem assessor, com Deus é direto, clama, Ele responde e atende, acabou o problema. Então clame a Deus, irmão, porque isso faz parte da nossa oração, aleluia. Salmos 31, 22, vamos ler. Cleomar, lê para mim, Salmos 31, 22. Como que esse clamor é apresentado? Como um socorro. Depois, quem vai ler para mim? Alexandre, leia Jonas, capítulo 2, versículo 2. Salmos 31, verso 22. A paz do Senhor a todos. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Amém. Aleluia. Alarmado, a minha versão, eu disse, fui excluído da tua presença, contudo ouviste as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. Ele usou súplica e ele usou clamor. Você entendeu? Vamos ler Jonas capítulo 2, versículo 2. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Quem estava dizendo isso? Jonas. Onde que Jonas estava? No inferno de um grande peixe, dentro de um grande peixe. Ele usa a palavra inferno porque o negócio era feio. O que ele fez? Ele reclamou? Ele ficou orando? Não. Ele clamou. Ele gritou. Então tem coisa, irmão, que tem que gritar mesmo. Às vezes você vê o irmão aqui dando glória a Deus mais alto que o seu, porque ele está pedindo para o clamor, ele está pedindo para o socorro a Deus, e Deus sabe disso. Aí o outro desviado fica do lado. Esse irmão é doido. Essa irmã é doida. O que ela está gritando? Doido é você que não está sabendo o que está passando na vida dela. Maluco é você, porque você não abre a boca e também vai gritar, porque Deus assim pode atender a sua urgência. Então quando você vê alguém, irmão, extasiado da presença de Deus,
gritando por Deus. Ah, meu irmão, Deus lá do céu está sabendo. Esse rapazinho, essa rapazinha, esse irmão, essa irmã está precisando de um socorro. É hoje que eu vou atender, é hoje que eu vou ir lá. Jonas, no grande peixe, ele clamou por socorro a Deus. Só Deus podia ter tirado de lá. Sabe por quê? Porque foi Deus que colocou ele lá. Deus colocou, Deus tirou. Deus dá vida, Deus tira a vida. Já viu isso na Bíblia? Está na Bíblia. Deus colocou ele lá, Deus ia tirar ele. Como que Deus ia? Deus queria Deus queria ouvir lá na alma de Jonas um clamor de socorro. Tem coisa, irmão, que Deus quer ouvir da sua boca, um clamor de socorro. Porque tem pessoas, não é você que está aqui, mas tem pessoas que estão por aí, que são autossuficientes. Para elas não precisam de nada, ninguém não precisa ficar me rebaixando. Precisa, irmão. Eu não preciso ficar me rebaixando na igreja, falando, colocando perante os outros as minhas... Não, a Bíblia fala que nós temos que fazer isso na presença dos santos, nós devemos fazer isso. Mas tem gente que pensa que não que é se rebaixar, você poder falar. É igual gente que na hora da oração, da abertura do culto, aí tem oração pelo dizimista, oração pelos irmãos que estão enfermos, oração pelo aniversariante, é oração para... E nunca abre a boca, irmão. Você tem que ir para o céu logo, você tem que ser transladado dessa terra, você deve estar tudo bem na sua vida. Eu vou comprar uma casa do lado da sua, porque deve estar um céu lá na sua casa. Deve ter uma miríades e miríades de anjos que estão ao seu lado te guardando, porque você não abre a boca para falar com Deus. Você não faz questão de chegar na igreja 10 minutos para orar a Deus. Eu já percebi, alguns também já perceberam, que tem irmão que está usando estratégia do capeta, do Satanás. Porque depois que mudou essa forma de chegar na igreja, né, dar aquela orada com Deus, tem irmão que mudou o itinerário dele. Antes chegava, né? Agora o pastor, eu não vou ficar, vou chegar depois da oração. Cuidado para você não chegar, irmão, na igreja, usando essa estratégia diabólica, né? Ah, não, vou chegar depois porque não fiz joelhar. Meu irmão, quando você se ajoelha, você está demonstrando uma atitude, humildade perante um ser supremo que é maior do que você. Você já está demonstrando humildade perante um Deus que é supremo, soberano, acima de você. Então, quando você olha, você não está se humilhando para Deus. Aí tem gente que, não, vou. E Deus te conhece, irmão. Sabia disso? Deus não tem bola de cristal, Deus conhece tudo. Então tem gente que mudou esse itinerário. Eu acho que é melhor você rasgar esse itinerário e voltar àquela coisinha que você era antes. Vem para a igreja, irmão, antes do culto. Ora, não é pecado. Não vai quebrar seu joelho de porcelana, seu joelhinho de ouro. Está entendendo? Porque só você orando, clamando a Deus, Deus vai poder te responder. Então não fica, irmão, incomodado com essa pessoa que às vezes está do seu lado, se esbravejando. Irmão, deixa ela se jogar na presença do Pai, vai. Deixa ela se lançar na presença. É como se ela tivesse um rio na frente dela e aquele rio fosse o rio do Espírito Santo e ela estivesse nadando. Deixa ela nadar na presença do Espírito Santo. Aproveita junto, irmão, e nada também, vai. Aproveita, irmão. Vamos clamar a Deus, vamos pedir socorro a Deus, irmão. Só Deus pode nos ajudar, irmão. Se Deus não nos socorrer, irmão, a nossa família será destruída. Se nós não pedimos, clamarmos a Deus por socorro, irmão, o meu filho, o seu filho, amanhã pode estar lá na boca de fumo, fumando maconha, cheirando cocaína, fumando pedra. Se eu e você não pedimos socorro para Deus e misericórdia, a sua mulher pode te trair, o seu marido pode te trair. Clame a Deus para Deus guardar a sua família. Porque clamor é pedido de socorro. É como se você estivesse dentro do avião e o avião vai cair. A única forma de você fazer aquele avião voltar é gritar. Às vezes você está dentro do avião, que é a sua vida, e ela está caindo, desmoronando, sua família está indo à ruína. E a única forma dessa família, desse avião se levantar, é gritar, falar, socorro. Deus, me ajuda! Me ajuda, Deus! Pronto. Olha que clamor abençoado. Deus vai te ajudar. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Que ajuda? Você não está precisando de ajuda não, irmão. Já viu uma pessoa que está precisando de ajuda? Ela fica maluca. Não é verdade? Você está lá.
Eu estou usando só coisa boa, né? É porque é pedido de socorro. Você está lá naquela estrada, já viu aqueles vídeos de acidentes? Você sabe que vai acontecer, a outra pessoa que não sabe que já aconteceu. Aí você está lá no carro, acontece alguma coisa, aí você vê atrás de você uma carreta vindo, 20, 30 toneladas. E o seu carro está lá paradinho, bonitinho da Silva, que você está, né, parou ali para atender o telefone, né, porque nós, né, eu tenho que fazer isso também, temos que fazer isso. Aí vem um caminhão atrás de você, está vendo que o caminhão, o que você vai fazer, irmão? Isso, esse caminhão, aí você vê o tamanhozão do bicho. Gente, vamos sair daqui, você vai ficar? Socorro, vamos sair. A porta travou, socorro, me ajuda. Então, socorro, irmão. Vamos clamar por socorro e Deus vai nos responder. Amém? Então, Jonas, dentro do peixe, ele clamou a Deus. E por último, súplicas. Súplicas é um ato de pedir com humildade e perseverança. Dentro da oração, você pode fazer súplicas a Deus. O que a súplica súplica é um ato de pedir com humildade e perseverança. Ou o que suplica sabe que precisa daquilo que pede, mas sabe também da sua posição diante de Deus. Sabe quem Ele é, sabe dos seus erros e sabe da sua incapacidade. A sua total dependência de Deus. Quando você faz uma súplica dentro de uma oração, você está se humilhando e está perseverando naquela súplica. Então, dentro da oração tem que ter clamor, tem que ter petição e tem que ter súplica. Por isso, eu achei bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente vai se ouvindo, né, querendo poder, aquela glória, aquele trem, e às vezes não sabe muita coisa, irmão. Então, quando você orar, você vai estar, agora você pode, eu creio que sim, você vai poder agora estar sabendo de certos rateios aí para a sua oração ter mais volume, ter mais eficácia, ela poder ser mais ativa no mundo espiritual. Quando você pode usar esses métodos dentro da sua oração. Você pode pedir a Deus, você pode usar petição, clamor, e você pode também pedir a súplica. Pois é o que a Bíblia diz lá em cima, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Foi o que Paulo disse. E dentro aqui da nossa lição, vai falar também sobre isso. Porque quando Jesus, ele se apresenta, e ele começa a orar, alguém pergunta: Senhor, ensina-nos a orar. O discípulo pede por quê? Era costume de todo rabino, de todo mestre, ensinar os seus discípulos a orar. E aquele homem usa o exemplo de João. João ensinou os seus discípulos a orar. O Senhor, ensina-nos a orar. Porque era um costume, fazia parte. Todo rabino, todo mestre, Jesus era mestre. Jesus era mestre, Jesus era um rabino, Jesus era um mestre. E todo rabino ensinava os seus discípulos a orar. E assim Jesus fez, através desta oração, através do versículo do texto que nós lemos, no capítulo 11, versículo de número 1. E como que deve ser esta oração que Jesus faz? Ela tem que ser pausada, ela tem que ser direcionada. É interessante que Jesus ele dá algumas estratégias, né, nessa oração que ele fez aqui em Lucas capítulo 11. Quando disseram a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Ele diz: quando vocês orarem, façam assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino. Dá-nos o nosso pão nosso de cada dia. São coisas, irmãos, que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte da nossa vida no decorrer do dia a dia. Amém? São coisas que fazem parte da nossa vida que nós devemos praticar. E assim Jesus fez através desse ensinamento, através desta oração. Uma pergunta eu faço: para que orar se Deus sabe de todas as coisas? Deus, ele é transcendente. Deus, ele é imanente. Deus, ele conhece, sonda todos os nossos corações, como eu disse. Deus conhece a nossa palavra antes que saia da nossa boca. Então, para que orar? Para que esse discípulo pediu o Senhor para orar, se ele já sabia de todas as coisas?
Porque Deus quer ouvir a voz primeiro que sai do nosso coração. Não tem algo que diz que a boca fala do que o coração está cheio? Então Deus quer saber o que está cheio desse coração. E na oração você pode fazer isso. Falar para Deus: Senhor, meu coração está cheio de gratidão, está cheio de coisa boa. Agora tem gente que quando vai orar, demonstra que o coração também está cheio de amargura. É impressionante, irmãos, como que alguém pode dobrar os seus joelhos, e isso, irmão, tem na internet para você ver, para falar que não é exagero nem sensacionalismo, pessoas ensinando a outras pessoas orarem a Deus para o mal da outra pessoa. Um tempo atrás eu vi um pastor num grande congresso, lá para o lado do Rio Grande do Sul, uma oração que ele estava fazendo ali, que eu falei: irmão do céu, uma oração de perseguição contra outra pessoa. E colocando aquilo na cabeça, porque a pessoa tinha um grau mais elevado, assim, entre aspas, né? Estava pregando um grande congresso. Porque aquela pessoa, quando a pessoa ela tem um poder de influência, irmão, ela influencia mesmo. Já viu? Tem gente que tem um poder de influência tremendo. Eu nunca vi um negócio desse. Tem certos tipos de jogadores de futebol, por exemplo, tem um poder de influência tremendo. Tem criança que quando vê, quer ser a mesma pessoa, quer seguir o mesmo, quer cortar o mesmo tipo de corte de cabelo. Nunca vi, é um poder de influência das trevas. Existe o poder de influência bom? Tem também. Muitas pessoas dentro da igreja têm um poder de influência. Tem quantas pessoas aqui no nosso meio que foram influenciadas pela vida do pastor Lindomar? Eu sou uma delas. Para mim, fulano de tal é o não sei o quê. Não, para mim o meu ponto de referência é o pastor Lindomar. Porque eu conheço quem é, sei onde ele mora, é casado com a mesma pessoa há mais de 20 anos, mais, né, um pouquinho. Está entendendo? Estou aí andando, sendo pastoreado por ele por muito tempo, por quê? Conheço a pessoa, então tem um poder de influência. Agora tem gente que é muito fácil de ser influenciada, já viu? Um negócio terrível. É igual aqui na igreja, você ouve sobre a palavra de Deus, sobre o que é pecado, que não pode fazer isso. Aí vem um circunciso lá na internet, porque está sendo usado para revelar, para falar o nome da pessoa, para fazer isso, aquilo, para fazer, se possível, até o Satanás converter, mas isso é impossível. Aí a pessoa: rapaz, que cara é esse? O pastor, meu pastor, não acontece com ele não. Será que, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que você está dando ouvido demais, irmão, para essas coisas que não deve. Tem gente que tem um poder de influência e tem gente que tem um poder de ser influenciado muito fácil, irmão. O testemunho de Jeová batendo na porta lá, em meia hora já ganhou o rapaz para a religião, para a seita dele. 10 anos na igreja, com meia hora, o cara já convenceu ele de que o reino de Deus, que a Nova Jerusalém é nessa terra, que a coisa é nessa terra, que... Irmão, que mente fraca é essa? Que fraqueza é essa? Que mente cauterizada é essa? Que mente aberta demais para as coisas que não deveria ser aberta? Nós temos que ter a mente fechada para a palavra de Deus e para aquilo que ouvimos dentro da casa do Senhor, para que não sejamos influenciados por aquilo que não deve ser. Amém? Então, para que orar? Se Deus sabe todas as coisas, porque Deus quer ouvir a nossa oração. E outra coisa, nós temos, irmão, a capacidade e o poder de termos tudo aquilo que Deus tem de melhor nessa terra. Nós temos essa capacidade e Deus pode fazer isso. Basta apenas nós orarmos e pedirmos a Deus do jeito certo. E para quê? E qual que é a importância da oração na nossa vida, como tinha a importância da oração para a vida dos seus discípulos? Jesus, como homem, irmão, ele tinha que destruir essa humanidade, esse ser humano que existia dentro dele, que era a sua carne e tudo mais. E uma forma dele enfrentar isso era ele conversando com o Pai. É ele tendo esse diálogo com o Pai. Por várias vezes Jesus orava a Deus. Em sua última oração no Monte da Transfiguração, ele falou com Deus, ele conversou com Deus antes de acontecer todo o ritual final ali para a sua crucificação. Antes de tudo acontecer, ele foi falar com quem? Com Deus. E consigo ele levou quem? 3 discípulos. Só que infelizmente os 3
dormiram, e Jesus falou, vocês não puderam orar comigo nem sequer uma hora. Aí alguém poderia, tem prazo de oração? Tem tempo de oração? Sim e não. A Bíblia não tem uma doutrina básica, distinta para, a oração tem que ser tanto. A oração tem, não. Só que Jesus fala, no mínimo uma hora vocês não puderam orar comigo. Jesus quer dizer, puxa, no mínimo para nós orarmos, para termos às vezes um contato com Deus mais forte, para poder quebrar essa barreira do mundo espiritual, uma hora. E vocês não puderam ficar comigo orando uma hora. E Jesus orou. Então Jesus tinha essa urgência de orar. E por que nós não tenhamos também? E Jesus orou a Deus e falou, por favor, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feito a tua vontade. Jesus estava falando com Deus. É esse Deus que virou as costas para ele lá na cruz do Calvário. Esse Deus que não ouviu o seu clamor lá no Calvário. Jesus falou com o Pai, pedindo intercessão divina, mas contudo que fosse feita a vontade dele. E Jesus era exemplo de oração para os seus discípulos. E Jesus nos ensina a orar, irmãos. Orar como? Orar como? Orar porque precisamos falar com Deus. Essa oração do Pai Nosso, é interessante que muita gente ora. Quantos aqui vai em reunião de empresa e lá eles fazem a oração do Pai Nosso? Me dá uma descrença daquilo, irmão. Eu não oro, não. Sinceramente, eu não oro. Eu vejo aquilo ali uma hipocrisia tão grande. Eu vejo aquilo ali como uma blasfêmia com Deus. Eles vão sair dali, vão enfiar a cara na cerveja. Tem gente ali que está de olho na mulher, que está lá do outro lado. Tem gente ali que já saiu de casa, que deixou filho, mulher, já marcou encontro. Aí vem, vamos orar, Pai Nosso. Não oro, não, irmão. Ora vocês aí, eu não oro, não. Não oro mesmo. É uma injustiça muito grande com Deus. Usar o nome de Deus. Porque sabe o que eles oram, essas empresas? Porque eles querem o benefício de Deus da prosperidade. Vender bem, atrair mais clientes. Muitas lojas hoje, lá no centro da cidade, já viu um negócio? A galerinha coloca hino de Jesus lá, né? Vamos colocar os hinos dos crentes. Aquela inaada, tudo cantando lá. Então louve. Quer dizer, vamos usar esse artifício aqui de Jesus para ver se o povo vem. O povo aqui é de bem. Não adianta, irmão. Isso aí não convence Deus, não. O Maciel vai falar. Cadê o nosso amigo Valfredo? O Lula? Ixi, mas ele falou que nem Jesus... Ele falou que nem Jesus tirava ele de ser presidente, né? Ele está dando sorte que Jesus não tirou a vida dele ainda. Ele tem que agradecer demais a Deus, porque ele falou que nem Deus está na internet, e ele falou, irmão. Ele falou que nem Deus ia impedir ele de ser presidente do Brasil. Por enquanto, Deus está dando vida para ele. Porque tem um aí atrás que falou que nem Deus impedia ele de subir a rampa lá do Planalto. Subiu, dentro de um caixão. Irmão, não brinca com Deus, não. Ô Lula, se você estiver ouvindo, não brinca com Deus, não. Vai se converter. Então todo mundo quer virar crente, porque Deus é bom, né? E que Deus guarda, que Deus não sei. E muita gente usa esse artifício aí dos crentes, coloca hino de crente, a oração do Pai Nosso, não sei de quê. Não adianta, irmão. Não adianta, não. Está entendendo? Porque Deus sabe todas as coisas. E isso aí não toca o coração. Aí tem um irmãozinho lá que desce morro, sobe morro, vem para a igreja, vai para a igreja, clama a Deus, ora a Deus, e Deus está lá provando. Aí vem um demoniado das trevas, cachaceiro, perturbado. Aí quer orar o Pai Nosso, quer que Deus abra o céu e manda. Ah, irmão, sai fora, rapaz. Vai contar conversa para burro dormir. Não, irmão. Aí tem um irmão que está lá batendo na porta, bate aí, abre-se vos aí, está lá, e Deus está provando aquela pessoa. Aí com determinado tempo, Deus abençoa aquela pessoa, e vem não funciona desse jeito, não. A não ser que aquela pessoa que está fazendo isso aqui, Deus sabe que ela vai se converter na próxima. Aí Deus vai, não, então tá bom, vou ouvir essa oração. Então a segunda lição, vamos lá, a necessidade de um envolvimento pessoal com o Pai Celestial. Existe uma necessidade de nós envolvermos com o Pai Celestial. Lucas 11, versículo 2 a 4 diz: a oração começa com o Pai. O Senhor diz assim: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome,
O pastor Lindomar já falou algumas coisas sobre isso aqui, já viu? Quem já ouviu o pastor falando? Discorreu sobre esse versículo. Por isso que antes de entrar na revista, eu quis falar um pouco sobre a questão da oração e o que existia dentro da oração. Mas vamos falar um pouco da revista, sendo que sobre esse versículo do capítulo 11, nós já ouvimos várias vezes o pastor nos ensinando sobre essa oração do Pai Nosso. Está entendendo? Então a oração começa com o Pai. Por que o Pai? Nós temos um Pai celestial. O aprendizado sobre a verdadeira oração começa com uma palavra dirigida ao Pai. Requer que elevemos nossos pensamentos para um lugar de sua habitação, em espírito e em verdade. Observação. É por isso, irmão, que oração, ela não pode você já querer entrar na oração e já começar naquele fogo. Eu fico os irmãos vendo, orando no fogo. É meia hora, irmão, aquilo ali acaba. Meia hora acaba. Porque não pode ser assim. Você já ouviu? Nós temos um mestre chamado pastor Lindomar. Venha orar aqui de madrugada e veja. Eu não estou idolatrando o pastor, mas é um exemplo para nós. E Deus ouve a oração do pastor. Deus ouve. E venha aprender um pouquinho com Deus, é claro. E como se deve orar da forma mais adequada. O pastor, olha o pastor orando, ele não começa aquele pentecostalismo todo, não, irmão. Bate na porta primeiro do coração de Deus. Senhor, o Senhor está aí? Amém. Pede para entrar, conversa primeiro, depois, se ele quiser que a coisa fique melhor, aí sim. Mas não começa, irmão, naquele fogo, não, que meia hora você vai acabar com esse fogo. Sabe por quê? Primeiro, você começou de forma errada. Segundo, às vezes você começou com a oração toda descentralizada. Seu GPS está desligado, irmão. Está em off. Coloca ele em on aí, porque o seu GPS da oração está meio descombinado. Está entendendo? Aí sim, você começou pausadamente. Primeiro agradeça a Deus, irmão. O camarada já começa, aceita, glória a Jesus, manda serafins, querubins, arcanjos, manda Miguel, Gabriel, quem mais? Manda Jesus, manda. Não. Jesus, obrigado. Estou na tua casa. Os demônios tentou me impedir de chegar aqui, mas eu cheguei. Obrigado, Jesus. Você começa, irmão, agradecendo, vai conquistando o coração de Deus. É igual você com a sua esposa, vai conquistando, está entendendo? Primeiro, né? Elogia, aí depois você cobra. Primeiro elogia, senão. Então primeiro vai falar com o pai. Tem educação. Sabia que a gente tem que ter educação para falar com Deus? É engraçado esse trem, né? A gente tem que ter educação para falar com Deus. Ou você é daquele sem educação? Ó, Deus, eu vou orar aqui, porque o pastor está mandando orar, porque se não orar, ele fica chamando a atenção da vida dos outros, ele fica falando que eu sou esculachado, que eu sou relaxado. É mesmo, irmão, é mesmo, eu sabia disso. Mas eu vou estar orando aqui, mas eu vou orar porque eu estou sendo mandado, senão eu não orava não. Não, vai embora para sua casa, irmão. Vai dar ibope para a Globo, para aquela miséria daquela Globo lá, vai embora. Chispa daqui, criatura. Desse jeito, irmão, não vem. Você está perdendo seu tempo, sua gasolina, né, que está cara, mas vai abaixar. Está perdendo o seu sono. Não vem, irmão. Desse jeito não vem, pelo amor da sua alma. É perigoso você tropeçar, quebrar o dedo aí, quebrar uma perna. Essa orar. Não, irmão, não vem não. Quando você vir orar, você vai falar com o Pai Celestial. Ele é educado. E ele gosta de gente educada também, irmão. Ele gosta. Ouça, veja as orações da Bíblia Sagrada, dos irmãos que oraram. Como é que eles entraram ali na sala do trono? Se foi resmungando, chutando balde, ou se foi quebrantado? Olha para Ana, irmão. Olha para Ana, nossa irmã Ana, que já faleceu, mas já está na glória com Jesus, e eu quero ver ela lá também, né? Porque minha filha também tem Ana no nome, quero conhecer ela, uma mulher agraciada por Deus. Irmão, como é que ela conquistou o coração de Deus, irmão? Chorando. Sem palavrinha nenhuma, chorando. Ai, Deus, opa! E você sabia que tem lágrima que fala mais do que palavra? Às vezes você está rabugento, vai chorar, irmão, vai. Não abre a boquinha não, chora para Deus, porque a sua lágrima vai falar mais do que a sua voz. Anda com educação. Aí o sacerdote desviado, essa mulher está embriagada. Bebeu vinho, essa hora da tarde, essa mulher está embriagada. Ela não está não, Deus podia ter dado uma cutucada
no sacerdote, fala, rapaz, ela não está não, ela até é quebrantada, ela está falando comigo aqui, sai, não interfere não, ô infeliz. A mulher se quebrantou, falou com o pai, orando, jejuando, em lágrimas, e Deus ouviu a oração dela, irmão. Então, para falar com o pai, para ter essa tem que ter educação para falar com Deus. Não é essa coisa sem educação igual você fala com sua mulher, não, irmão. Deus não é sua mulher, não. Deus não é seu marido, não, irmã. Deus é seu pai. Ele que te deu a vida, e a qualquer momento Ele pode tirar esse fôlego de vida e você pode perecer. Então tem educação para falar com Deus, irmã. Tem educação para falar com Deus, irmão. Se Deus não está abrindo essa porta, fica caladinho, deixa Deus agir. Se Deus não está querendo trazer essa pessoa de volta, caladinho, irmão, deixa Deus agir. Não vem rabugento para o rumo de Deus, não, que Deus te dá um tabefe na orelha. Deus faz como é que Ele fez lá com o anjo, lá com Jacó. Aí você vai dar uma aprumada nessa vida e aprender a ter respeito com Deus. Então, tenha respeito. A oração começa com o Pai. E o nosso Pai está lá nas alturas. Lá no terceiro céu. Primeiro, segundo, terceiro céu. Tem gente que não consegue passar nem do primeiro. Ele está lá no terceiro, irmão. Está lá sentado no alto, subindo no trono. Cheio de anjos em volta dele, dizendo, santo, 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 santo. Aí vem você comedor de arroz com feijão, comedor de picanha, comedor de costela. Desconfia, rapaz. Vai caçar o prumo da sua vida? Tem respeito de falar com Deus? Irmão, toda a oração minha, a primeira coisa que eu falo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É obrigado, e obrigado, pronto, acabou. Então, respeito. Fala para o seu irmão, tenha respeito para falar com Deus. Respeita Deus, respeito para falar com Ele, porque Ele gosta, sabia? Respeito é bom. Como é que fala? Respeito é bom? Não sei como é que fala, minha mãe fala isso sempre. E conserva os dentes. Respeito é bom e conserva os dentes. Vamos conservar os nossos dentes, amém? A oração revela submissão à vontade de Deus. Jesus ensina sobre a necessidade de reconhecer o seu reino e desejar seu estabelecimento em nós. Então, quando você orar, irmão, você tem que saber que existe um Pai. E esse Pai está acima de você. E você tem que ter submissão a Deus. Porque Ele diz, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o teu reino. E faça a tua justiça, a tua vontade. Então existe, irmão, submissão na oração. É como eu disse, vai orar a Deus, entretanto, contudo, Senhor, seja feito a tua vontade, assim na terra, porque também existe, assim na terra como no céu. Eu aprendo que existe duas vontades, uma na terra e uma no céu. Tem coisa que é a vontade da terra e tem coisa que é a vontade do céu. Então seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! Então vamos nos submeter. A oração ela tem que ter submissão à vontade de Deus. Então não adianta ficar pedindo, não é vontade de Deus. Já falei, não vou repetir, porque senão não tem ninguém aqui surdo, só eu. Oração registra a petição pelo nosso sustento. Já falei, pelo pão nosso de cada dia. E é interessante que quando a Bíblia usa esse símbolo chamado pão, o pão, irmão, ele está em todo lugar. Lá no Egito tem um pão. Se for lá no gelo, lá dos esquimó, tem um pãozinho. Eu ouvi uma pregação de uma vez do pastor Santo Fontoura sobre o pão, irmão. E é interessante ele falando que o mesmo pão, por isso que a Bíblia, por isso que Jesus, ele nasce lá em Judá. Em Judá? Em Judá, né? Não, em Judá não, na Belém. E lá em Belém significa casa do pão. E Jesus nasce lá na casa do pão. O que quer dizer? Que Jesus é o pão, e a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu nasceu na casa do pão para servir a mim e a você com um pão vivo que vem do céu. É por isso que na Santa Ceia se distribui o pão. E o pão ele é utilizado em todo o lugar do mundo. Então é o pão nosso. Essa oração ela pode ser feita aqui, lá no Japão, não sei onde for, porque é o pão nosso de cada dia. Quando eu e você não estamos de jejum, né? Porque tem gente que jejuma. Quem jejuma aqui, amém? Olha que benção. Você vai lá e come um pãozinho. Irmão, quando você come um pão, não é a mesma coisa do pão de queijo, não é diferenciado? Um pãozinho com a manteiga. Quando você molha ele no café com leite, assim, dá aquele trem. Quando você molha num chadinho de erva cideira, né? Antigamente tinha muito isso, hoje não tem muito. Molhar aquele pão, aquele trenzinho, você come.
É porque é o pão, irmão, o pão nosso de cada dia é coisa boa. Então Jesus usa o pão. E nós devemos agradecer a Deus pelo sustento. Agora tem gente que é ruim até para agradecer. Misericórdia. Tem gente que não presta nem para agradecer, é só pedir, pedir, e Deus não vai te dar não, pode ficar tranquilo. Então a oração também inclui confissão pelos nossos pecados. Outra coisa, confissão de pecados, irmão, não é esses pecados que todo mundo está falando, que todo pecado, irmão, ele não deve ser confessado somente diante, tem que ser confessado diante do sacerdote. É como você levar um sacrifício, aquele sacrifício ser recebido por Deus, e Deus recebeu o sacrifício, e ele falou, não, está apagado o pecado, pode ir embora. É a oração que você faz quando você chega perante o pastor e se arrepende daquele pecado que é para a morte, porque existe pecado para a morte, e esse pecado tem que ser confessado. Agora, esses pecados de confissão que a Bíblia está dizendo, todo mundo aqui erra todo dia, sim ou não, irmão? Todo mundo não dá um chutinho na pedra de vez em quando. Às vezes você vai comer e esqueceu de orar, pecou. Sabia disso, irmão? Você vai colocar um trem na boca, ixi, pecou, irmão, acabou de pecar. O que você vai fazer? É por isso que toda oração você tem que pedir perdão a Deus pelos pecados. Senhor, perdoa, Jesus. Aí depois que você engoliu, não adianta pedir mais não. Agora já come o trem logo. Depois à noite você pede perdão. Então temos que pedir perdão pelos nossos pecados que nós cometemos. Às vezes perdão por, às vezes, não cumprimentar o irmão, que você sabe que o bicho está emburrado de você, mas você tinha que vir aqui lá, quebrar essa barreira, então peça perdão. Perdão por não poder ter ajudado uma pessoa que você poderia ter ajudado. Então esse tipo de pecado, irmão, você não tem que ficar chegando no pastor, eu quero pedir perdão, porque eu passei na frente de uma pessoa lá, e a pessoa vi que ela precisava, não, irmão, dá bobeira não. Fala para o seu irmão, dá bobeira não. Você já está bem grandinho para essas coisas, não está não? Então tem coisa que você precisa chegar no pastor, senhor pastor, eu quero confessar. Não, agora tem coisa que tem que ser confessada, sim. Porque senão o diabo vem, irmão, traga a sua alma, você vai para o inferno. Mas tem coisa, irmão, que a gente acontece no dia a dia. Às vezes a mulher fica brava com você, e você fica bravo com ela, pede perdão para ela e pede perdão para Deus também. Sendo que isso não parta para agressividade, para a luta física, né? Porque tem uns casal que parece que luta jiu-jitsu e quer brigar. Aí você tem que confessar para o pastor, porque senão vai atrapalhar o culto da igreja. Mas é uma discussãozinha besta, né? Você deu uma opinião na roupa e não gostou. Tem coisa, irmão. Tem coisa que não precisa ficar incomodando o pastor, nem a pastor. Tem coisa que você resolve com o papai lá do céu. É o que ele está ensinando aqui na oração. A oração, ela orienta a que peçamos pela proteção de Deus, para não cairmos em tentação. Está entendendo? Você tem que pedir para Deus, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Tem gente que fala, rapaz, eu não caio em tentação não. Vai nessa. A Bíblia está dizendo, clama, pede ao Senhor para que você não caia em tentação. Por último aqui, para nós fizermos, já está quase no tempo de passar aqui, a irmã já pode chegar aqui perto. No tópico 2 aqui, fala sobre o valor da persistência diante do Pai. É o que nós falamos aqui um pouco sobre. Irmão, nós temos que ter persistência na oração com Deus. Você está entendendo? É o que Jesus disse aqui. Se Jesus usa o pano de fundo da questão que é normal, é costume no Oriente, quando um viajante chega à cidade, alguém hospedar esse viajante. É costume no Oriente Médio. Essa pessoa chegou na cidade, por mais que seja desconhecido, é costume e é honradez para aquela pessoa que recebe aquele viajante. Nem conhece. Entra aqui, vamos se hospedar. Aí Jesus usa esse pano de fundo dizendo, se esse hospedante chegar na sua casa e você não tiver o que comer, e você vai levantar pela madrugada, porque ele está dizendo isso aqui, você não vai incomodar seu vizinho para pedir um pão, porque aquele viajante precisa, você precisa dar as honrarias, você não vai incomodar essa pessoa, e aquela pessoa manda dizendo para você, eu estou com sono, estou deitado, minhas crianças estão dormindo, você não vai incomodar ela? Vai sim. Assim também seja você comigo. Olha o que Jesus está dizendo, você incomoda as pessoas para ajudar o viajante aí, a se hospedar na sua casa, bem, com honradez, incomode-me a mim também. Peça, por isso eu te digo, peça, e será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta será aberta, pois tudo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E outra coisa, vocês sabem, vocês sendo maus, porque Jesus nos chama de maus, sabe dar coisas boas para os seus filhos? Quanto mais eu, Pai Celestial, sendo bom, não vou saber dar coisas boas para os seus filhos? Então quer dizer o quê? Resumindo,
A gente é bom para insistir, irmão, em coisas que nem deve, mas para insistir com Deus a gente fraqueja rapidinho. Quem captou a mensagem? Está falando com você? Quantas vezes você ficou insistindo naquela coisa que nem era, mas você, vou insistir, eu não arredo o pé. Aí Deus está dizendo, vocês são muito bons para insistir com as coisas dessa terra, mas quando é comigo vocês já desistem rápido. Bate uma vez na porta, já vai embora, ninguém me atendeu. Bate segunda vez. Não, irmão, bate, pode bater. Jesus está dizendo, pode me incomodar que eu vou atender a sua oração. Pode insistir que a porta vai ser aberta. O que fica de lição para nós nesta manhã, de abertura de palavra aqui, de lição. Como orar, diz os discípulos. Jesus dizendo, agradecendo a Deus, tendo direção, sabendo que começa através com o Pai. Saber a vontade de Deus, saber que Jesus que dá os nossos sustentos, confissão dos nossos pecados, pedir a Deus a livramento de todas as tentações, e outra coisa, persistência na oração. Irmão, não desista, sendo da vontade de Deus, não desista até acontecer a coisa que você quer. Esse pano de fundo ilustra muito bem, Jesus sabe o que faz, Jesus sabe o que escreveu, e Ele está dizendo, vocês sabem muito bem insistir com as coisas dessa terra, mas comigo vocês fraquejam muito rapidamente, mas eu creio que a partir desta manhã nós vamos levantar daqui, irmão, insistentes com Deus. Eu e você não vai desistir da minha família, da sua família que ainda não é crente. Irmão, não desista de pedir para Deus salvar aquele fulano, aquela ciclana, aquele filho, aquela filha, aquele tio, mãe, pai, sei lá o que for. Não desista de pedir a salvação por aquela pessoa, por aquela coisa que você precisa. Não desista, Jesus está dizendo, insista, bata, não se enfraqueça, fique até a porta se abrir. Amém? Glória a Deus, fique sobre os pés. Eu quero fazer uma oração aqui, que o Senhor vai injetar em nossa veia, em nossa vida espiritual. Você que é obreiro, irmão, a carga maior está em cima de nós, irmão. A carga maior está em cima das nossas vidas. Se você não quer essa carga, pede para sair. 01, pede para sair. Aí depois Deus te pega lá na frente e se acerta com ele. Mas tem uma carga que está além da vida deste irmão que congrega, que membra conosco. Você tem uma carga de oração mais elevada do que o próximo. Você tem que pedir com mais insistência, mais do que o próximo, mais do que aquela pessoa que nem obreiro é. Mas quantos obreiros fracos na fé, irmão, estão definhando, parecendo aquele sepulcro caiado que a Bíblia diz, né? Está andando, mas está morto. Está até vendo, mas está morto. Porque falta oração, irmão. Falta ligação com Deus. A internet caiu com Deus, irmão. Não cai não, porque Deus sempre está ligado. Não tem como cair. Está entendendo? Vai falar com Deus, vai falar com o Pai das luzes, aleluia. E vamos insistir, vamos orar, e vamos ter confiança que Deus irá abrir os céus e nos responder, amém? Vamos levantar suas mãos para o alto. Você nesta manhã, você tem a opção de mudar a sua vida. Você que não orava, a partir de hoje você pode passar a ser uma pessoa que ora mais. Você que já orava muito, pode orar mais ainda. Porque a oração não existe limites, a oração é ilimitada, porque Deus sempre está com seus ouvidos abertos. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir, amém? Senhor nosso Deus e Pai, aprendemos um pouco nesta lição como orar, a quem orar, para quem orar, em direção para quem e que direção orarmos, e sabemos que quando oramos em nome do Pai, que é o nosso intercessor, que é o nosso Pai Celestial, que temos que ter educação, que temos que ter respeito para falar com o Senhor. Sabemos que é o Senhor que nos providencia o pão de cada dia, rogando ao Senhor através da oração. Sabemos também, ó Deus, e aprendemos que nessa lição o Senhor nos ensina a orar, a nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, a nos livrar, Senhor, da tentação, de todo o mal. O Senhor também nos ensina a persistir na oração. Batei, batei, abre-se-vos-á. Buscai, buscai, me acharão. Quando me acharem, me buscarem de todo o vosso coração. Diz a palavra de Deus, meu Pai, nesta manhã, ensina-nos a orar, nos dá força, meu Pai, a persistirmos de joelhos dobrados, até o céu se abrir e a glória descer, até o céu se rasgar, e o Senhor, meu Pai, ouvir o nosso clamor, e o Senhor do teu trono, meu Pai, com a tua mão poderosa, está
está estendendo a oração sendo feita por nós, por intercessão, através do clamor, através, meu Pai, da petição. Assim sendo, meu Deus, a sua mão vai alcançando esses alvos que serão direcionados através da nossa oração. Eu te peço em nome de Jesus, que o inimigo, meu Pai, da oração, que é a frieza, que é o desânimo, que é o desinteresse, todos esses vão para o quinto dos infernos. Todo e qualquer desânimo, todo sentimento que o diabo coloca na mente dessa pessoa, que diz para ela orar para quê, falar para Deus para quê, o Senhor coloca por terra em nome de Jesus. E esta igreja que tem orado, e esta igreja que tem clamado, continuar orando, continuará clamando, porque sabemos que existe um Deus no céu, que ouve o clamor, que ouve a oração de um justo. Quanto mais em uma igreja dessa, quanto mais uma igreja espalhada na terra, que quando clama, invoca o teu nome, e a presença do Senhor inunda esta casa, visita os parentes, visita os familiares, visita o emprego, visita a despensa, visita o guarda-roupa, visita em todas as áreas, porque o Senhor é o Pai Celestial, e o Senhor nos ensina quando orarmos, clamarmos o Pai Nosso que estais nos céus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por nos ensinar nesta manhã, e eu te peço, Senhor, tem misericórdia da nossa alma, não nos deixe fraquejar na oração, porque sem oração nós morremos. A oração é o oxigênio da nossa alma, a oração é o fôlego de vida da nossa alma. Se nós não oramos, nós perdemos o nosso oxigênio espiritual e não temos força para nada. Em nome de Jesus eu te peço, não nos deixe faltar desse oxigênio chamado oração. Amém? Meu irmão, sem oração você é um peixe fora d'água. Tome os vossos assentos. A equipe da escola dominical, que este ano continuará com o nosso irmão presbítero Daniel, que fez um excelente trabalho no ano passado. Eu já fui líder de escola dominical. É difícil ser líder de escola dominical. Tem obrigações e obrigações na escola dominical. Não é um departamento como os outros, que às vezes não precisa fazer isso. A escola dominical tem que correr atrás das revistas, tem que pagar essas revistas, está entendendo? Por isso que é necessário, por isso que é de extrema importância, irmão, a gente quitar as nossas revistas. Porque a revista não é paga pela igreja, é paga pela escola dominical. Então eu parabenizo, como eu já fui líder de escola dominical, eu sei que é difícil, o Daniel, a Janaína, toda a equipe, que fez um excelente trabalho no ano passado, e esse ano com certeza será melhor ainda. Parabéns para vocês, e que todos nós, irmão, vamos continuar sendo esses alunos frequentes e assíduos da escola dominical. Irmã Ângela, com a oportunidade. Não quer subir aqui não, irmã Ângela? Fica melhor. Todo mundo te vê, né? Pode ficar à vontade, irmã. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Relatório das classes do mês de fevereiro de 2020. Classe Cordeirinhos de Jesus, de 0 a 2 anos, alunos matriculados 9, ausentes 9, hoje nós não tivemos os bebês. Oferta R$5. Crescendo com Cristo, de 3 a 5 anos, alunos matriculados 14, ausentes 3, visitantes 1, presentes 12, ofertas R$1. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais que vencedores, de 6 a 8 anos, alunos matriculados 22, ausentes 9, presentes 13, oferta R$7,25. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? O Pedro vai falar o versículo.
honrando a Deus. A Heloísa vai falar o que ela aprendeu nesta manhã. Eu aprendi que Daniel estava em outras terras e mesmo assim ele mesmo assim continuou sendo fiel a Deus e não se misturou com as outras comidas. Glória a Deus. Classe Luz do Mundo, de 9 a 10 anos, alunos matriculados 10, ausentes 7, visitantes 1, presentes 4. Ofertas R$ 10,50. A classe Luz do Mundo cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Hoje nosso versículo foi: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Josué 1:7. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Quando lemos a Bíblia e meditamos, nos capacita e nos transforma e faz nós vencedor. O Mar Vermelho, quem abriu o Mar Vermelho foi Moisés e o Jordão foi Josué. Obrigada pela oportunidade. Geração de adoradores de 11 a 15 anos, alunos matriculados 21, ausentes 11, presentes 10, ofertas R$1. Geração de adoradores, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Hoje nós aprendemos sobre o título Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Você está aqui no mundo só de passagem, a gente, porque onde que a gente mora realmente é o céu, porque muita gente fica falando, eu sou do mundo e do céu, mas não tem como servir os dois. Quem servir só um, agradeço a oportunidade. Mocidade Formosa, 16 anos acima, alunos matriculados 39, ausentes 11, presentes 28, ofertas R$ 11,50. Mocidade Formosa, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Hoje na nossa lição nós aprendemos sobre ter comunhão uns com os outros. Na nossa revista tem um relato que diz que Jesus e os apóstolos nos deixaram 25 mandamentos só falando sobre termos comunhão, como nos relacionamos uns com os outros. E nós aprendemos que isso é muito importante em suportar-vos uns aos outros, perdoar-vos uns aos outros. Nós somos um corpo de Cristo, então nós sempre precisamos uns dos outros. E não somente aqui para o nosso ambiente. Em João 13:35 fala: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, tanto para ajudar uns aos outros na caminhada cristã, como em testemunho para as pessoas que estão afora. Agradeço a oportunidade. Classe de adultos matriculados 161, ausentes 80, presente 81, ofertas R$ 42,25. O senhor quer escolher quem vai? Vai ser o nosso irmão recém-chegado. É o Rogério ou o Rodrigo, seu nome? Rodrigo. Vai lá, Valfredo, Rodrigo. Toda a escola dominical está aí. Paz do Senhor aos irmãos. Amém. Então, aprendi que a oração, a gente tem que demonstrar, sim, reverência a Deus, quando de fato entramos na presença dele, respeito,
temos que ser perseverantes, crer em todo o tempo, que a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos darmos tudo aquilo que pedimos ou pensamos, e crer em todo o tempo, né? E orar com fé e nunca deixar de acreditar naquilo que você pede a Ele. E é isso aí. Total geral das classes, alunos matriculados 276, ausentes 130, visitantes 2, total de presentes 148, total de ofertas R$ 78,50. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, parabéns aos 140 e poucos presentes, e misericórdia pelos 100 e tantos ausentes. Amém? Se Deus quiser, com chuva e sem chuva, domingo que vem tem mais escola dominical. Algum julgamento construtivo que você queira fazer? Tem alguém que quer fazer? Por que eu digo julgamento? Porque julgamento é julgamento. O julgamento é uma opinião, sabia disso? A Rosa. Solta o verbo, Rosa. É construtivo. Aham. A paz do Senhor, eu só quero fazer uma colocação a mais. Excelente aula, glória a Deus, aprendemos mesmo. É a respeito de enquadrar, evangelista Wesley, nas nossas orações, quando você deu abertura dizendo assim que tem muita coisa para orar, e foi citando, né? E aí me vem à memória assim, que nós temos que orar com muito amor, e quando se tem amor, nós temos também aquela lista, Wesley, dos desviados, dos afastados da igreja, porque quando estamos aqui é fácil orar por todo mundo, mas será que depois que passam os anos que a pessoa está lá fora, nós lembramos de estar orando? Eu falo isso que graças a Deus eu tenho a prática, eu sempre estou lembrando de cada um que saiu da Filadélfia. Então a gente tem que ter essa lista conosco, porque às vezes essa pessoa está lá fora e não tem força, mas a nossa intercessão trará esse que está afastado para os braços do Senhor. Então cabe a nós, com muito amor, orar todos os dias, em súplicas, para que Deus traga essas vidas. Esse amor nosso fará essas vidas voltarem. Tá bom? Glória a Deus. Temos que, o ponto principal é amor. Orar sem amor é orar querendo algo em troca assim. Agora quando nós oramos por amor, é porque nós estamos demonstrando que estamos falando de coração para Deus. Amém? Eu tenho pessoas desviadas na minha família, eu oro por eles e não canso de orar, e vou orar, querendo o capeta ou não, vou orar. Vamos ficar sobre os pés? Tem alguém desviado da sua família, irmão? Você já orou por ele esse ano? Você tem orado? Ou se ele morrer, tanto faz, tanto fez. Deus vai te cobrar no dia de juízo final, viu? Talvez você esteja do lado de Jesus e ele lá no trono branco lá embaixo. E você do lado e Jesus dá uma cutucada. Ou eles falam, você... Entendeu? Então fica a dica, vamos orar, interceder pelos que nós conhecemos que estão afastados, por todos nós aqueles que sabemos que não têm Jesus. E a intercessão, ela entra dentro da oração. A oração é como se fosse uma árvore cheia de galhos. Resumiu agora, né? A oração é uma árvore cheia de galhos. Qual que é os galhos? Petição e tudo mais, tudo mais. Quem aprendeu um pouquinho? Também não vou perguntar quem não aprendeu, senão vou passar vergonha. Queridos, à noite tem culto, tá? Jesus está aqui na igreja, viu? Pode ficar tranquilo que Jesus está aqui. Deus vai falar conosco à noite, usando o pregador, a pregadora, usando quem estará dirigindo, usando quem estará cantando. Então vamos vir, irmão, a adorar a Deus. Quando chegar na casa do Papai do Céu aqui, agradeça. Você aprendeu, né? Que tem que ter... Tem que ter aquela coisa de gentleman, né? Aquela coisa educada. Papai do Céu, obrigado. Então começa assim que você vai ver, seu culto vai ser uma bênção. Amém? Não chega já, nossa, essa chuva está molhando tudo. Amém, irmão? Tem gente que não tem nem chuva, Jesus amado. Meu Pai do Céu. Como diz a irmã Selena gosta de falar, meu Pai do Céu.
Vamos orar? Agradecendo a Deus. Tem cantina? Tem não, né, Daniel? Daniel encheu o povo de café com biscoito. Tem? Vai vender? O que é? Bolo de cenoura, cobertura de chocolate. E sobrou café também? Café eu quero. Então vamos orar? Agradecendo a Deus aqui. Mais alguma coisa não, né? Aí tem internet. Volta. Volta. É Polinélio Rocha. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, amados irmãos. Venho pedir oração pela minha saúde. Estou com infecção urinária aqui e passou para o sangue. Vamos orar em nome de Jesus. Mariné Gonçalves, bom dia, a paz do Senhor aos irmãos. Amém. Graciane Santana, amém. Glória a Deus. Abimael, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A cantina está aí. Vamos orar por essas pessoas. Senhor, todos esses pedidos pela internet, nós aprendemos sobre a oração. E nós usamos essa ferramenta agora, através da intercessão. Pedimos ao Senhor, tenha misericórdia, cura, meu Pai, arranca, extirpa essa infecção urinária, da cabeça à ponta dos pés, faz o limpa, Jesus, manda fogo do céu, cura esta vida agora, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus de Nazaré. Nós cremos no milagre na vida desta pessoa que pediu, daqueles que clamam por Ti, por socorro, por uma cura em suas vidas, e por a vida daqueles que nos acompanham pela internet. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um e que dê a eles um domingo abençoado. E a nós também, nesta manhã, que aqui viemos, Senhor, nos despede em paz, retrocedendo para a nossa casa, abençoados, guardados, protegidos pelos Teus anjos, pelo Teu sangue, pela Tua mão. Assim sendo, meu Pai, muito obrigado por estar na Tua presença, na Tua casa nessa manhã de domingo, e logo mais à noite, Senhor, que os céus estejam abertos sobre esta casa, como sempre tem tido, para falar, para operar, para curar, para, meu Deus, fazer obras infinitas, maravilhosas no nosso meio. Em nome de Jesus, levante sua mão para o alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a sua doce, meiga e eterna paz. Quem recebe e concorda, diga amém. Misturado com glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos e até logo mais à noite. Amém. Cumprimente seu irmão, fala que você ama ele, você ama mesmo. Sinta o cheiro desse perfume que ele usou hoje. Vamos todos em paz para as nossas casas. Deus abençoe os irmãos internautas. E logo mais às 19 horas estaremos aqui cultuando a Deus, e você estará cultuando conosco na sua casa, você que não pode vir. Deus abençoe os irmãos. Aí a cantina lá, irmãos, ó, a cantina, bolo de cenoura, cobertura de chocolate, tá lá te esperando, vai lá. Bom, e tem um cafezinho também, o cafezinho é 0,800 e o bolo tem que pagar. Deus abençoe os irmãos.